Isso é bom. Para você, isso é bom. Como você pode dizer uma coisa dessas? Você ficou mais fraco, não é? Agora você está forte. Tudo bem. Foi assim que vendi. Esse músculo é decidido por quem o utiliza. Não é do lado que está sendo atacado. Na área da medicina, seja para médicos ou em qualquer campo de tratamento, a questão é: o que fazer em relação às pessoas que apresentam sintomas de doenças? Hoje, de manhã, pensei que precisava escrever um pouco sobre isso e escrevi umas 3 linhas, mas o tratamento é realizado com base em um conhecimento limitado e em expectativas razoáveis. O atendimento prestado por aqueles que podem investir dinheiro é feito com base em um conhecimento e dados escassos, além de crises modernas e medicamentos. Bem, a partir de agora, vou continuar escrevendo o documento, mas, em resumo, só temos um conhecimento limitado e o trabalhador é importante. Então, e os pacientes? Eles têm apenas um conhecimento limitado também. Será que estão lidando juntos? No passado, ambos pensavam que era assim mesmo, por isso não se preocupavam tanto. Mas agora, a medicina é apresentada como uma ciência, especialmente após a guerra, e isso se tornou um ponto de propaganda. Portanto, a era em que se baseava em um conhecimento tão limitado e em expectativas já acabou. Agora é ciência, e o governo está promovendo isso. Isso se direciona para a confiança. O que aconteceu foi o seguinte: o governo queria que as pessoas confiassem, e por isso as tarifas aumentaram, pois era para confiar. Eles estavam constantemente promovendo que, por essa confiança, as pessoas deveriam pagar mais. Assim, todos acabaram sendo enganados e indo aos hospitais, gastando dinheiro. Foram décadas de engano, mas no final as coisas ainda parecem estranhas e não mudaram. No fim das contas, tudo se resume a um conhecimento limitado. Na verdade, a indústria de tratamentos também é assim. O que entrou nesse contexto foram os exames de baixa qualidade. Portanto, são os fornecedores. Não é a medicina que se ensina nas faculdades de medicina. E bem, embora a falta de conhecimento seja um problema, também se sabe que não há melhora. E é aí que os fornecedores, que já existiam há muito tempo, entram em cena. Entramos em uma era de crise moderna, marcada por dispositivos de precisão. Bem, é diferente das máquinas antigas. Não se trata apenas de engenharia, mas sim de uma melhoria significativa. Estava um pouco à espera disso, e no final, acabei esperando ainda mais. Mesmo que o governo faça muita propaganda, os resultados não aparecem. Nesse contexto, acabamos nos deparando com a situação. Portanto, foi uma única vez que se anunciou a venda de equipamentos de teste. Agora, a questão é se há lugares que realmente consigam utilizá-los adequadamente. E, de qualquer forma, não é possível utilizá-los com o seguro. Não é viável. No final das contas, tanto os fornecedores quanto os profissionais de saúde estão chegando a um impasse. Então, na verdade, parece que não há tratamento acontecendo. Por isso, quando os profissionais de saúde tentam agir, eles enfrentam dificuldades, pois, na verdade, os pacientes estão em apuros e é por isso que vieram. No entanto, os pacientes não estão presentes. A medicina, na verdade, é orientada pelo governo, que forma pessoas nas universidades para ganhar dinheiro. E nesse contexto, o governo faz propaganda e há pessoas sendo enganadas, e isso cria uma economia que, de fato, está fadada ao fracasso. Isso acontece com qualquer coisa, mas realmente estamos em um impasse. E estamos em um impasse. Diante desse impasse, a questão é: o que fazer? É uma fraude. Não há mais como enganar. E foi nesse cenário que surgiu a kinesiologia. Há 50 anos, eu já havia orientado sobre isso como um prêmio comemorativo. Naquele momento, não era que eu quisesse fazer isso de forma enganosa, mas realmente queria ajudar. Quando pensei em fazer algo realmente bom para a honra das minhas deficiências, percebi que não havia métodos disponíveis
e que, com o pouco conhecimento que tinha, não conseguiria. Assim, percebi que não poderia esperar que eu mesmo fizesse isso, pois realmente queria conhecer as informações do outro. Mas não havia métodos para isso. A tecnologia tradicional também não funcionava. Naquele momento, só havia raio-x. Pêssego veio depois disso. Quando será que a tomografia computadorizada surgiu? Em 1972. Faz anos, não é? Como era 1975 e eu comecei isso há 47 anos, a tomografia computadorizada ainda não estava tão disseminada. Portanto, a situação da tomografia computadorizada era essa. Claro que não havia M&A e o que existia eram apenas exames de sangue e raio-x. Com isso, como se poderia entender o que era um item? Como se trata de pessoas que vêm a um centro de tratamento e não a um hospital, elas não sabem de nada. Nesse contexto, o que pode ser feito é um exame ortopédico, utilizando os braços, pescoço, ombros e pernas para realizar os testes. Basicamente, é um exame muscular, ou seja, deitar a cabeça e aplicar uma pressão forte em direção aos pés. Você consegue levantar a perna nessa condição. Quando não há pressão, as pernas se levantam. Mas se a cabeça estiver assim, as pernas não se levantam. Ah, isso é um problema com o bolo. Era isso. Não havia outro tipo de exame. E havia cerca de 50 tipos desses exames. Eu estudei e memorizei, e fiz ilustrações sobre esses pontos de vista, e então realizava os exames um a um. Durante os exames, eu pensava, é isso, e conseguia fazer uma análise. Naquela época, a cinesiologia estava entrando de uma maneira completamente diferente do que é hoje. Com o exame muscular, era possível entender através dos músculos. Isso significa que é possível entender tanto os problemas internos quanto os mentais. E foi isso que percebi. No Japão, não havia ninguém antes de mim. Eu pensei, isso é possível. Então escrevi um texto e o publiquei em um lugar chamado Ido no Nihon. E também o divulguei em várias outras mídias, abordando até mesmo o tratamento de questões relacionadas. Quando eu disse que era possível entender através dos testes, as pessoas começaram a se aglomerar. E isso foi há 47 anos. Era por volta dos 30 anos, certo? Mais de 100 e tantas pessoas se reuniram. E isso acontece em qualquer lugar. Nunca houve um grupo tão grande reunido para esse tipo de teste. E ninguém sabia disso. Eu comecei a fazer isso em todo o Japão. Portanto, essa foi a minha ideia. Eu pensei que isso duraria cerca de 10 anos. Mas então, o professor Omura do O-Ring, depois de 4 ou 5 anos, quando começaram a entrar médicos, tudo virou um negócio, focando apenas em ganhar dinheiro. Não se trata de um dinheiro que já foi rapidamente desviado para o lado do lucro, mas sim de que esse exame é realmente necessário para as pessoas que o buscam. Mesmo que eu diga que esse tipo de exame é importante, as pessoas não demonstram interesse. Assim, tudo acaba se direcionando para algo que gera dinheiro rapidamente. Bem, eu achava que isso duraria 10 anos, mas caiu drasticamente em apenas 4 ou 5 anos. Portanto, acabei fazendo outra coisa também. Sim. Quando as pessoas começaram a usar o O-Ring, o professor Omura disse que não se deve usar o O-Ring. E também falou sobre como se registrar. Então, não consegui mais usar. A Reineshod também não estava disponível. E eu comecei a usar o que chamava de reflexo muscular. Na verdade, eu já estava usando o reflexo muscular, mas não consegui mais utilizá-lo. Bem, por volta do final dos anos 30, eu já estava pensando em parar, pois não conseguia mais fazer isso. E então, naquele dia, percebi que simplesmente cortar não era suficiente. Já não havia mais esperança para as Olimpíadas. Os pacientes perceberam que aquilo era uma mentira. Portanto, no momento em que começaram a realizar os testes durante o tratamento, os pacientes disseram: já está bom, vamos parar. Isso foi o que aconteceu. Há mais de 30 anos já era assim. Durante a comemoração, a partir de então, isso já era amplamente conhecido. Aqueles que praticam cinesiologia são charlatães. Já sabemos disso. Isso acontece porque está sendo feito sob o controle da parte que realiza o exame. Não sei se a pessoa entende isso ou não, mas ela deve sentir. O memorial foi utilizado para fraudes. O Goodhart, que o desenvolveu, não fez isso. De qualquer maneira,
Como uma forma de medicina, ele se referia a isso como algo que os comerciantes utilizavam. A ideia de fraude, com condições de negociação de relógios, era algo que essas pessoas achavam fácil de usar. Isso é bom. Isso é bom para você. Como você pode dizer uma coisa dessas? Olha, você melhorou, não é? Agora você está forte. Isso é bom. Foi assim que vendemos. O músculo é decidido por quem o utiliza. Não sou eu que estou sendo atacado. É assim, este braço é uma força à primeira vista. É a força que estou dizendo. E agora eu estou... Agora no treinamento, aquela subida vai aumentar a distância a partir de agora. Está sendo difícil. Eu estou me sentindo assim, que vou subir agora. E estou começando a subir. É esse tipo de fenômeno, quando você atinge o auge. Já está no auge. Sim. Não diminui. O oponente permanece constante. É aqui que muda. E agora, quando se diz que essa pessoa é fraca, eu fiz isso com 300, quero ver isso em uma única folha. Quando este estado é mantido, isso acontece. Isto é talvez o seu cérebro. Uma única folha? Sim. Este é o momento da contabilização. Portanto, quando você controla e lida com isso de acordo com suas próprias conveniências, seu conhecimento limitado e suas expectativas, você acaba voltando ao passado. Naquela urologia, os pacientes conseguem entender. Então, é isso que vamos fazer. Ah, é mesmo. E isso os convence. Mas o que se faz é com um conhecimento limitado e expectativas. Não mudou nada desde os tempos antigos, quando não se sabia nada. O que eu fiz em meu solo há 47 anos não mudou em relação ao que eu já fazia antes, muito antes disso. O conteúdo é o mesmo. No meio disso, há coisas diferentes. Isso significa não tratar. Pense que você pode fazer isso por conta própria. Não há outra opção. Se você não tem a motivação para fazer isso por conta própria, isso não é bom. Se você deseja resolver o problema atual por conta própria, eu quero ajudar você. A resposta para o que você está procurando está no seu cérebro. Então, você pode acessar essas informações do cérebro. Veja o YouTube do Doc. Coisas assim estão acontecendo. O que ele fez foi apenas estimular um pouco a perna. Ou, em alguns casos, ele não fez nada. Mas quando pediu para pensar no seu filho, as coisas melhoraram. Quando coloquei as ervas na mão e tive vontade, elas pararam de sair. Por que isso aconteceu? Isso está relacionado à informação cerebral. O cérebro reagiu ao fato de que, se tivermos essa vontade, podemos melhorar. E assim, essa vontade foi transmitida através de um papel colorido que foi oferecido. É sobre informação. Sim, é verdade. Você pode fazer isso por conta própria. Mas até que ponto você realmente tem a vontade de ler as informações que estão no seu próprio cérebro? É só isso. Se for baixo, não é possível. Se for alto, os resultados aparecerão. Se você deseja obter bons resultados, você é o tecido. A técnica será ensinada. Nós apenas fazemos isso. Não faremos tratamento. Na verdade, o que acontece com as informações lidas do cérebro é isso. Mas, ao mesmo tempo, gostaria que o tratamento fosse feito. No entanto, isso não será feito. Essa é a diferença. Em relação aos profissionais de saúde anteriores. Eu não sou mais um profissional de saúde. Quero apenas ensinar a própria pessoa. Não há como melhorar a outra pessoa. Não existe isso. E mesmo assim, recebemos dinheiro e não obtemos resultados. Isso é o próximo.